Graça e paz, boa noite, meus irmãos. Nessa quinta-feira, dia 28 de maio, estamos aí reunidos para transmitir aos irmãos mais um estudo bíblico, o estudo da Palavra do Senhor, que com a graça de Deus nos trará crescimento e edificação na nossa vida espiritual. Informamos aos irmãos que ainda nesse período a igreja encontra-se fechada. Ontem houve um anúncio do governo e hoje da prefeitura de São Paulo, ainda aguardamos como que vai ser a repercussão aqui na nossa cidade após o anúncio que foi feito ontem sobre a volta às atividades de uma forma gradual, mas com algumas datas já um pouco mais claras e pré-estabelecidas. A igreja ainda não há uma data definitiva e não sabemos como que ela voltará também. Esperamos que tão logo nós possamos ter precauções e informações para poder passar aos amados irmãos para as nossas atividades dominicais, e até mesmo semanais. Rogamos a Deus que continue abençoando aos amados irmãos, aqueles que têm acompanhado os estudos, aqueles que têm contribuído, aqueles que têm passado por dificuldades também nesse período, que o Senhor com graça e misericórdia possa atender e também possa suprir a necessidade dos nossos amados irmãos. Queremos rogar a Deus a sua bênção nessa noite. Nós vamos orar, após nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, engrandecendo ao nosso Pai pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo quanto que temos estudado sobre a sua palavra, baseado em Lamentações capítulo 3. Já temos estudado esse trecho da palavra e por ser um trecho muito rico, não poderíamos passar de uma forma simplesmente rasa ou correndo sobre esse texto, devido à sua profundidade que nos leva para tantos outros textos da palavra do Senhor. Nós vamos orar então, rogar a Deus que abençoe a nossa vida e já na sequência eu quero começar com os irmãos o estudo. Já vai abrindo a sua Bíblia, Lamentações capítulo 3, nós vamos voltar a ler o versículo que estamos estudando e depois nós vamos dedicar a aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a bondade do Senhor na nossa vida. Fechemos nossos olhos e oremos. Pai querido e Pai bendito, vivemos tempos difíceis, tempos ainda complicados por não poder, ó Pai, estar com os irmãos, mas também complicado na questão econômica, questão em que muitos estão aí perdendo seus trabalhos, não tendo renda como tinham antes. Estamos tendo que reaprender a viver com menos. E ainda assim, ó Pai, somos afligidos por incertezas, por situações que nós não controlamos. E nós sabemos que tudo está em Suas mãos, tudo está debaixo do Seu poder e o Senhor governa soberanamente. Nos auxilie a ter essa confiança, a essa fé, de poder, ó Pai, descansar plenamente no cuidado que o Senhor tem para conosco. Continua, Pai, a fortalecer cada um dos irmãos aqui dessa igreja, aqueles que nos assistem, de outras igrejas também que acabam sendo, ó Pai, alcançados pelas transmissões que têm ocorrido nesse período. Que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre cada um de nós e sobre suas famílias. Abençoa, Pai querido, a Tua palavra, louvor que será entoado, tudo seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
Meus irmãos, retornando agora para poder ouvir a palavra do Senhor, quero convidar você para que leia comigo Lamentações 3, e eu quero ler com você apenas o versículo 25, que é o que temos estudado. O versículo 22 nós já analisamos, fala das misericórdias do Senhor, que não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós já analisamos também, você pode ver em outros vídeos, a questão da fidelidade do Senhor, como ela é importante na permanência do plano redentivo a um povo pecador. Nós estamos agora vendo o versículo 25, com essa expressão: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor, é o termo que nós estamos estudando nesse período de quarentena, onde não estamos presencialmente com os irmãos, mas virtualmente os irmãos não estão deixando de aprender essa boa palavra do Senhor. Para poder ficar um pouco mais claro, eu vou iniciar agora a projeção para que você possa ver aí. O título ele vai falar: a bondade de Deus. O texto nós já analisamos, Lamentações capítulo 3, 22 ao 26. E eu peço que você acompanhe agora a exposição, para que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre como que Deus manifesta a sua bondade na nossa vida. Nós já analisamos que o Senhor, Ele é misericordioso, já analisamos que Ele é grande em fidelidade, e agora estamos analisando essa expressão: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Então Deus agiu na criação, Deus agiu na redenção. Nós já analisamos esses dois aspectos. A sua criação é um ato de bondade, a redenção é um ato de bondade, onde Ele vai aplicar vários outros elementos, como a longanimidade, misericórdia, a paciência para com a raça decaída. Então Deus ele tem uma bondade imensa na redenção do ser humano. E também temos agora a bondade de Deus manifestada na providência. Mas antes de entrar nessa questão da providência que nós vamos tratar, eu tenho que tentar definir para você o que seria essa questão da providência. Então eu trouxe uma ajuda de fora, de um teólogo, do Louis Berkhoff, e ele diz o seguinte, que providência é o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para seu determinado fim. A ideia de Berkhoff é que Deus ele criou esse mundo, Ele colocou nesse mundo seres humanos, pessoas. Esses seres humanos caíram, pecaram, e eles não foram largados ao léu, ao seu bel prazer. Deus ele providenciou meios para que o homem continuasse a viver, a cumprir alguns mandatos, como mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Ou seja, Deus ele foi dando formas na história, providenciando recursos para que nós pudéssemos cumprir ainda parte do seu propósito, que é glorificá-lo e bendizê-lo para todos sempre. A glorificação de Deus com seres humanos perfeitos foi corrompida pela queda. Portanto, agora nós glorificamos a Deus através de Cristo Jesus, ainda imperfeitos que somos, mas já transformados na expectativa de novos corpos, aonde nós seremos transformados para glorificar o nosso Deus por toda eternidade. Então essa definição, ela indica que tem 3 elementos na providência, a saber, a preservação, onde no latim conservatio ou sustentatio, a concorrência ou cooperação, que é o concursus ou cooperatio,
e o governo, que é o governatio, onde o Senhor governa sobre todas as coisas. Nós vamos só pincelar alguns desses aspectos, eles são bem intrigantes e é bom que você possa se interessar em talvez estudar sobre esse tema, talvez procurar um pouquinho mais sobre a questão da concorrência ou cooperação, porque o Senhor, Ele não só preserva o que Ele criou, mas Ele usa meios que concorrem, que andam junto com Ele, ou que simplesmente Ele deixa para que coopere, a cooperação. Então nós somos cooperadores, por exemplo, para que a providência de Deus se manifeste sobre esse mundo, sobre a raça humana. De alguma forma, nós cooperamos para que os seus planos sejam executados. Por isso que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós somos ali também agentes do próprio Senhor, querendo ou não, sabendo ou não, para que as coisas aconteçam conforme a sua boa vontade. É isso que nós vamos ver com relação, e existe uma diferença, que é bom que a gente tenha uma distinção clara, sobre a criação e a providência de Deus. Então, só esclarecendo mais uma vez, providência é o ato de Deus, de uma forma enérgica, sobrenatural, cuidar, preservar daquilo que Ele criou. Então, a sua criação Ele vai preservar. Os homens, Ele vai, e as mulheres, a raça humana como gênero, Ele está atuando, está agindo na raça humana, porque Ele é o Deus que é o que providencia todos os meios, não só para a nossa redenção, mas para que nós cheguemos de fato à redenção. Uma coisa importante que o teólogo nos coloca é que a criação é o chamado à existência daquilo que antes não existia. Então a criação surgiu, Deus formou da sua inteligência, do seu conceito de mundo, a galáxia, o universo, estrelas e tudo mais que existe. A questão da criação é tão impressionante que se houvesse um supercomputador que pudesse mapear mais de 80 milhões de estrelas por segundo, ainda levaria quase que 80 milhões de anos para mapear todas as estrelas que existem no universo, nas galáxias. Ou seja, é uma coisa imensurável, nós não temos ideia do tamanho que é esse universo que Deus formou. E Ele trouxe à existência o que antes não existia. Enquanto que a providência continua ou faz continuar aquilo que já foi chamado à existência. Ou seja, agora Ele não está criando coisas, Ele está providenciando para que aquilo que Ele criou continue, e Ele faz com que aquilo exista e continue a existir, porque Ele já criou, Ele já trouxe à existência. Na criação, não pode haver cooperação da criatura com o Criador. Isso é visto em vários momentos em que o Senhor, por exemplo, pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu medi a areia do mar, quando criei isso, criei os animais? Então, na criação, não há nenhuma cooperação de ninguém. Deus fez tudo sozinho, porque Ele é o Deus Criador. Mas a providência concorre à causa primeira e causas secundárias. O que isso significa? É que depois que Deus criou todas as coisas, Ele, por exemplo, deu ao homem a tarefa de colocar nomes aos animais. Ou seja, Ele está cooperando. Agora, Ele está ali trabalhando para poder nomear, cuidar, preservar, no caso de Adão, o jardim do Éden, por exemplo. Então ali já há uma concorrência, uma cooperação, um trabalho em conjunto. O Senhor fez, agora você vai cuidar. É essa a ideia. Quando Deus criou, o homem nada participou, mas da sua criação, o homem atua, cooperando e concorrendo, de certa forma, com essa e nessa criação que Deus fez. Por isso que qualquer homem se alegra, ou deveria se alegrar, em preservar aquilo que Deus criou.
Porque quanto mais o grande Deus que fez tudo isso quer que isso seja preservado, e Ele fez isso para que nós tivéssemos coisas boas, nós também deveríamos desejar cuidar daquilo que nós temos. Eu não vou entrar em detalhes pormenores, mas a ideia de cuidar do ambiente em que nós vivemos, a questão de cuidar para que lixo não seja colocado em lugares indevidos, a questão da preservação de animais, cuidar de animais, nós vamos ver mais à frente como que Deus é cuidadoso com os animais, cuidar das plantas, árvores e tudo mais que existe, deve ser também responsabilidade da raça humana que coopera para que a terra possa ter uma condição melhor, uma vivência melhor com relação à sua agricultura, com relação a plantio, com relação à exploração de minérios. Então o homem ele tem que ter alegria em poder preservar aquilo que Deus criou. Por isso que devemos ensinar nossos filhos, já desde cedo, a colocar lixo no lugar certo, a não descartar coisas em estrada quando viajamos, a não jogar coisas no chão, a ensiná-los que existe algum lugar onde aquilo deve ser corretamente descartado. Com a mesma bondade que Deus nos criou, Deus continua operando nessa criação, com providencial cuidado. Meus irmãos, Deus não nos deixou ao léu, como diz algumas heresias e algumas questões teológicas. Não, o Senhor não deu corda e deixou o mundo funcionar. Ele age, Ele continua agindo, Ele continua interferindo, e Ele com a sua providência faz com que a sua criação chegue a um estado ao qual Ele assim predeterminou e quer que cheguemos. As suas providências, elas são com todas as suas criaturas, não só com os homens, mas também com os animais. Salmo 104, o versículo 1, e depois o versículo 24, ele fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Por isso que ele fala, né, bendize a minha alma ao Senhor, porque o Senhor é magnificente, sobrevestido de glória, de majestade, e apesar dele ser revestido de majestade, apesar dele ser revestido de glória, o salmista fala que a variedade com que o Senhor fez as obras são imensuráveis, porque todas as obras que o Senhor fez com grande sabedoria, e toda a terra está cheia da sua riqueza. Meus irmãos, esse versículo do Salmo 24 nos mostra quão variados são o que existe nesse mundo: animais, insetos, toda a questão de flores das mais diversas, né? Agora estamos aí nesse outono e inverno, né? Aliás, esfriou bastante, né? Os irmãos perceberam que essas 2 noites aí estava bem frio, né? Ontem à noite estava bem frio, estava aqui na igreja com alguns irmãos e preparando já as coisas para domingo. Então a questão é que essa mudança climática, depois o renascer, o viver, a beleza de tudo que Deus fez, o formato de flores, isso mostra a variedade que Deus usou e ainda preserva na sua criação. Ele preserva inclusive as suas criaturas, como ele diz no Salmo 36, a tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Preste bem atenção, o versículo 6, ele fala assim: Deus preserva os homens e Deus preserva também os animais. Os homens, eles são responsáveis em preservar animais, mas quem é que coloca a consciência da preservação no coração do próprio homem? O próprio Deus Criador, que providencia homens e mulheres para defender, sim, animais. Deus providencia na sua providência pessoas para poder resgatar animais feridos, para cuidar desses animais feridos, soltá-los de novo na natureza. Ou seja, Deus ele preserva tanto os homens como os animais. Nesse quesito,
eu discordo da questão da biologia que nos trata como animais. Nós não somos animais nesse aspecto, porque Deus faz essa distinção. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós não somos animais. Apesar que a biologia tenta nos classificar dessa forma, como animais, não é essa classificação que o Senhor dá para nós. Ele faz distinção. Deus preserva homens e animais. Ele poderia falar assim, Deus preserva todos os seres viventes, inclusive os animais, ou até os animais, inclusive os homens. Não, ele disse homens e animais. Há uma diferenciação quantitativa nesse aspecto. Atos 17, versículo 17 do capítulo 14, ele fala assim, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O Senhor, Ele, com a sua providência, com a sua bondade, Ele manda chuva. Tem estações de seca, é verdade, mas Ele manda chuva, estações frutíferas, e enche o nosso coração de fartura e de alegria. Nós vivemos, especialmente aqui no Brasil, um país muito abençoado nesse aspecto de fartura de produção. É impressionante como que pessoas às vezes plantam num pedacinho de terra um pouquinho de mandioca, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aquilo produz, aquilo frutifica. E quando a pessoa ela colhe da sua horta aquela alface, aquele repolho, aquela couve, qualquer coisa que seja, a alegria dela é grande. É lógico que ela talvez não consiga ali na sua casa produzir para toda a demanda da família. E não é esse o propósito. O propósito é mostrar que Deus, Ele enche nosso coração de alegria quando as coisas estão frutificando. O Senhor é quem faz as coisas frutificar, não só a nós, cuidando de nós, mas também de todas as suas criaturas. Ele protege, inclusive, a cada um de nós, e também animais, e todos os outros que você pode pensar, de milhares, meus irmãos, de perigos, que nem sequer nós imaginamos. Deus preserva homens de acidentes, pessoas de acidente, ou você acha que tudo isso que acontece é sorte ou acaso? Nós não tratamos assim. Nós entendemos que não existe sorte ou acaso, existe a providência de Deus sobre todas as coisas. Até de vez em quando a gente usa algumas expressões, coincidência ou Jesuscindência, né? Na verdade, tudo é debaixo da soberana graça, mão poderosa de Deus. Até quando as coisas estão dando errado, é a providência de Deus para que aquilo não prospere para alguma situação. Tudo tem um tempo determinado, tem um momento certo, tem talvez que acertar algumas arestas para algumas coisas e você não está percebendo, e Deus não deixa com que alguns planos se prosperem para mostrar que algumas coisas precisam ser tratadas. Então Deus é o Deus da providência, e Ele nos livra de milhares e milhares de perigos que nem sequer imaginamos. Ele cuida dos animais, Ele provê alimento e habitação até para os animais abandonados. Não sou contra. Eu acho que é muito louvável que pessoas se preocupem com animais, com cães, gatos, né, que são os animais domésticos mais corriqueiros que nós temos, que nesse período inclusive de frio, né, que possam adotar, que possam cuidar, não há nenhum problema nisso. O que às vezes as pessoas não entendem é que tem que tomar cuidado para que esse cuidado com animais não se torne fonte de idolatria, ao ponto de valorizar animais mais do que o próprio homem criado à imagem e semelhança de Deus. Aí entra a questão, porque às vezes nós preocupamos tanto com animais e devemos nos preocupar com eles, e nos preocupamos tão pouco com os homens que estão por aí também à rua, sem lugar para dormir e sem roupa para vestir nesse período de frio. Eu diria, faça a parte que lhe cabe com relação a cuidar e preservar daquilo que Deus criou, mas também faça a outra parte de cuidar daquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. São duas tarefas que não se excluem. Nós podemos fazer as duas perfeitamente, sem supervalorizar uma e desprezar a outra necessariamente. Mas obviamente que o homem, sim, criado à imagem e semelhança de Deus, mereceria de nós um pouco mais de cuidado e preservação da própria vida dele nesse período de pandemia também.
Salmo 104, ele fala ainda no versículo 27 até 29 o seguinte: todos esperam em ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Todos esperam do Senhor. Nós esperamos do Senhor. Se lhes dás, eles o recolhem. Ou seja, se Deus dá, é igual maná no deserto. Deus dava, eles recolhiam. Se abre a mão, eles se fartavam de bens, de comida. No sexto dia, eles pegavam mais, o dobro para poder comer no sétimo dia, para não ter que trabalhar. E viviam muito bem, né? Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. O salmista está sendo bem enfático ao dizer o seguinte, que quem dá tudo é Deus. Ele abre a mão, a gente fica contente. Ele abre a mão, a gente recebe. É providência de Deus agindo em nós. Mas se ele oculta o rosto, nós ficamos perturbados. E se não temos respiração, nós morremos. Aliás, um problema que acontece agora com essa pandemia, com esse vírus, né, do coronavírus, as pessoas, um dos sintomas mais graves é a própria falta de ar. A falta do ar é terrível. Morrer com falta de ar deve ser alguma coisa assustadora, né? Eu já acompanhei pessoas em leito de UTI, infelizmente, de apartamento de hospital, em que elas buscavam ar para respirar e não encontrava, e aquilo nos dava uma grande aflição, e nos dá toda vez que lembramos disso. E tem algumas cenas, né, que nos trazem essa ideia da falta da respiração, nos faz morrer e voltamos ao pó. Tem aquele filme de adolescente, né, que já tem um tempinho. Ontem à noite estava em casa e pegamos pela metade, né? E a Laura não assistiu ele todo, pegou um pedaço dele, mas já deu para sentir um pouco do drama, que é aquele A Culpa é das Estrelas. E é um filme muito comovente, porque ele vai trabalhar justamente com a moça, a protagonista, né? E ela tem um problema respiratório. Eu não vou dar spoiler, para quem não assistiu, tirando uma parte ou outra inapropriada do filme, mas você selecionando e filtrando o filme, ele tem uma lição muito importante. Ele vai mostrar algumas características que às vezes a gente não se dá conta de pessoas que estão passando por dificuldades, como é o caso do próprio câncer também, que pode causar esse problema. E apesar de tudo isso, Deus é o Deus da providência. Deus providencia médicos, tratamento, oxigênio. No caso, a moça anda com um balãozinho de oxigênio, né, para cima e para baixo. Então Deus é o Deus da providência, providenciando sabedoria, inteligência aos homens, tratamento para que nós possamos ter longevidade, uma vida melhor pela graça do nosso bom Deus. Nesse sentido, nós vamos ver também que Deus instrui na sua providência com relação aos animais, no caso de Israel, para com o boi, para que ele tivesse descanso no sétimo dia. Se você olhar Êxodo 20:10, que é dos 10 mandamentos, ele vai falar lá que no sétimo dia não é para ele trabalhar, não é para a empregada trabalhar, não é para o servo trabalhar, e nem os animais deveriam trabalhar naquele dia, é dia de descanso. E Deuteronômio 25 vai falar que não pode amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando, tem que deixar ele comer também. Então ele está ali rodando o moinho, debulhando o milho, né, passando aquela roda, e lá está cheio de milho ao redor. E o que o Senhor fala é que não pode fechar a boca do animal, ele está trabalhando, ele tem que comer, e comer do que está ali. Então, o que ele come? Milho. E se o milho está ali, o cereal está ali, está debulhando, está trabalhando, ele não poderia atar a boca do boi, ele deveria deixar com que ele comesse. Ainda, talvez hoje a gente faça mais uma introdução dessa providência por causa do nosso tempo, né? Talvez não dê tempo de tratar de tudo, mas olha que maravilha. Deus tem instruções, inclusive, sobre passarinhos, bem curiosa, lá em Deuteronômio 22, versículo 6 e 7. Olha que interessante. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, o ninho pode estar na árvore ou pode estar no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não é para apanhar a mãe com os filhotes. Não é para apanhar. Tá? Você pode apanhar os filhotes, mas deixa a mãe solta.
E olha que interessante, é uma consequência. Você preservar a mãe, você pode até pegar os filhotes, maiorzinhos, né? Talvez eles usassem esses filhotes para poder criar, talvez para comer, eu não sei. Mas a questão é que eles não deveriam eliminar toda a família de passarinhos, ao ponto de deixar a mãe solta, porque para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Isso é uma ameaça. Deus está ameaçando o israelita que fosse, de certa forma, irresponsável com a criação divina. Se ele acabasse com aquela procriação, com aquela família, se ele matasse a mãe e os passarinhos, se ele matasse os filhotes, se ele quebrasse tudo, se ele fosse um arruaceiro desse sentido dos animais, ele não teria vida longa. Perceba a importância de podermos, aí nesse sentido, cuidar da própria criação, daquilo que Deus nos fez, daquilo que Deus nos deu. Ainda vamos ver que Deus, Ele é tão bondoso, mas ao mesmo tempo Ele é soberano, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso e bondoso, que Ele desce ao nível mais baixo para cuidar da sua criação. Ele se preocupa com tudo. A gente poderia pensar, mas quem se preocupa com passarinhos? Deus se preocupa. Quem se preocupa com a árvore? Deus se preocupa. Quem se preocupa com o ser humano? Deus se preocupa conosco. As mazelas que enfrentamos por causa do pecado, nada tem a ver com a ausência ou falta de cuidar de Deus. Deus cuida de nós, Deus Ele preserva a sua criação, a sua providência é responsável para que tudo nos vá bem. Ir bem não quer dizer que tudo vai dar certo, que vai ser a melhor vida desse mundo, não. Ele só quer dizer que nós vamos chegar ao final vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Ele cuida dos menos nobres, pois o rico é orientado na palavra de Deus várias vezes a não abusar dos seus servos, não maltratá-los, não, de certa forma, tratá-los como se fosse coisa qualquer. Ele é um servo, é verdade, havia essa possibilidade, principalmente no Antigo Testamento, e hoje no Novo Testamento, ou nos tempos modernos e pós-modernos, são os empregados. Você não pode abusar também do empregado, não pode pagar salário que não seja digno, que não seja regulado, você não pode fazer coisas que são contrárias à lei, porque Deus já estabeleceu que aqueles que são menos nobres devem ser cuidados também por aqueles que já têm mais recurso. Inclusive tem uma questão que Ruth se beneficiou desse aspecto dessa lei, porque o pobre ele tinha a garantia de que após a colheita principal, tudo o que ficava para trás ou caía, tinha que ficar lá na lavoura. Não era para voltar recolhendo e não deixar nada. Ou seja, ele colheu lá uma carreira e caiu algumas espigas. Aquelas espigas que caíram, aquelas que ficaram para trás, não era para voltar e recolher. Porque o pobre ele tinha o direito de ir nessa lavoura, nessa plantação que teve colheita e recolher a sobra, recolher aquilo que sobrou. Eu me lembro bem da minha infância nesse aspecto, em que em uma usina havia ali um tempo em que eles mudavam a agricultura, mudavam a cultura da terra e se plantava amendoim. Hoje eu não sei como que isso funciona, porque hoje o maquinário é muito forte, né? Mas eu me lembro que eles passavam colhendo, mas ficava muita coisa na terra. Eu me lembro que a gente saía com os amigos e a gente ia para a lavoura colher amendoim. E trazia sacos de amendoim. Hoje nem dá para fazer isso mais, talvez. Hoje já nem... talvez se você entrar numa propriedade dessa aí, a polícia te prende, lhe dá um tiro, né? Então hoje está tudo muito perigoso, então hoje não pode arriscar muito. Mas naquela época... há mais de 30 anos atrás, praticamente, era muito comum a molecada pegar a sacola, colocar na garupa da Monarch ou barra circular, né? A barra forte, os irmãos devem se lembrar dessas bicicletas, e sair pelo campo lá, colhendo amendoim, depois voltando para casa, lá tudo sujo, vermelho, encardido de terra, uma coisa assustadora para as mães. Se fosse hoje, nós ficaríamos também assustados, mas naquele tempo a gente não se importava tanto. É essa ideia de que o pobre, ele tinha que ter também
garantias de sobrevivência. Hoje tudo mais complicado, nós sabemos, né? Deus manda sol e chuva sobre todos, inclusive sobre ímpios e profanos. Deus ele manda sol, Deus ele manda chuva, Deus manda frio, sementeira, colheita. Nem todo aquele que é produtor ele é crente, nem todo rico ele é crente. Deus ele manda sol e chuva para todos, e todos têm essa oportunidade de desfrutar da providência da criação, a providência da provisão do pão nosso de cada dia. Deus é o Deus que manda todas essas coisas com muita misericórdia, com muita benevolência para cada um de nós. Ainda podemos ver que Deus, nesse aspecto, ele é o preservador da vida. Percebam que ele desce ao nível mais baixo para cuidar da sua criação, ele cuida dos menos nobres, ele cuida daqueles que são pobres, miseráveis, ele manda sol e chuva sobre todos, porque ele quer preservar a vida. O que podemos aprender com isso? Algumas coisas. Primeira coisa, nós vemos a providência na preservação da sociedade humana. Até aqui o que a gente viu já serve para mostrar isso. Deus é o Deus da providência, e a providência de Deus é para a preservação da sociedade humana. Isso pode ser notado quando Deus entrega a lei moral, os 10 mandamentos, como nós conhecemos. E ele aplica a cada pessoa e todas as formas de relacionamento para que haja preservação da propriedade, preservação da vida, preservação da honra. É lógico que também temos lá um pouco antes os mandamentos voltados a Deus, que é para não ter outros deuses, não criar imagens de esculturas, não usar o nome de Deus em vão, né? Como hoje em dia tem sido usado aos montes o nome de Deus em vão, numa política que não corrobora e não é condizente com a palavra de Deus. Então hoje nós temos aí toda a lei que Deus deixou para que o homem, no segundo aspecto, pudesse preservar a sociedade humana. Por exemplo, o menor mandamento tem várias implicações. O mandamento não matarás. Não vou tratar disso hoje, mas se você quiser dar uma aprofundada, procure depois na Confissão de Fé de Westminster e também nos catecismos que nós usamos em nossa igreja. Se você tem dúvida, procure na internet Confissão de Fé de Westminster ou Catecismo Maior ou Menor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nele você vai lá pesquisar depois sobre o 6º mandamento. E você vai ver quantas ordenanças tem sobre o 6º mandamento. Daquilo que nós devemos fazer, que tem um aspecto positivo dos mandamentos, para preservar a vida, e daquilo negativo, que é o que não devemos e não podemos fazer. Aliás, é importante talvez tratar em algum outro momento sobre os aspectos positivos do mandamento não matarás, principalmente nesse período de pandemia. Mas depois procure lá, seja curioso, procure conhecer um pouquinho mais. Nesse aspecto, já que Deus providencia a preservação da sociedade humana, Deus também estabelece um governo humano. Meus irmãos, se não houvesse um governo humano, o mundo seria um covil de feras, de homens, mulheres, jovens, devorando uns aos outros. O que evita que esse mundo seja pior do que o que nós vemos hoje em termos de violência é o governo que Deus estabeleceu sobre a terra, o governo civil. Já no Antigo Testamento, nós vemos Deus estabelecendo lá no povo, junto ao deserto, normas para convivência social. Se roubar, tem que fazer isso. Se matar, acontece aquilo. Se brigar e bater numa grávida, acontece aquilo outro. Deus ele estabeleceu normas para que o governo humano pudesse refrear um pouco da maldade que existe hoje no coração humano. Por isso que as cadeias estão cheias de pessoas que intentaram, que fizeram mal. E esse mal tem a sua gravidade, tem a sua graduação. O nosso Código Penal e também o Código de Processual Penal, ele vai trabalhar com graduação, ou seja, se o indivíduo
ele fez tal coisa, ele responde por tais e tais coisas. Se ele praticou tal ato, ele vai responder por tantos e tantos anos de penalidade. Então, é gradual. E essa graduação é necessária para que haja preservação da sociedade humana. Se não houvesse isso, nós estaríamos em grandes apuros, estaríamos enrolados, meus queridos irmãos. Deus ainda restringe que nós não temos controle, aquilo que a lei humana não consegue fazer, Deus restringe paixões internas dos homens. Porque o governo, ele não consegue refrear alguns intentos do coração. São vários os testemunhos de pessoas que saíram de suas casas, talvez para praticar um ato maldoso, algo maligno, algo que pudesse denegrir, algo que pudesse de fato atingir outras pessoas. E às vezes no meio do caminho bate um arrependimento. No meio do caminho encontra alguém que o faz mudar de ideia. No meio do caminho ele passa em frente a uma igreja, ouve um hino, ouve uma música, e ele para, e ele não faz mais aquele intento que ele queria fazer. Eu já ouvi alguns desses testemunhos de pessoas que iam fazer algo, chegaram a se preparar para fazer esse algo, se armaram para fazer alguma coisa, mas quando estava indo, Deus falou com eles de alguma forma. Meus irmãos, isso acontece aos montes, acontece conosco. Às vezes nós pensamos em retrucar uma ofensa na internet, às vezes nós pensamos em responder a alguém que falou alguma coisa que nós não gostamos, às vezes nós pensamos em fazer alguma coisa como vingança por alguém que fez alguma coisa por nós ou contra nós no passado, e às vezes Deus quebranta o nosso coração e não nos deixa prosseguir nesse intento maldoso do nosso coração. Quem que faz isso? É Deus. Deus, ele restringe paixões internas que existem em nosso coração, dos quais a lei de um processo civil, de um código penal, do código civil, não conseguem inibir em nosso coração. Pode existir várias leis, e as pessoas podem quebrá-las. E às vezes só não é pior, porque Deus, pela sua providência para a preservação da sociedade humana, ele vai cortando a maldade que existe em nosso coração. Ele vai tirando um pouco dessa maldade. Ele vai cerceando tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer e não nos deixa fazer essas coisas. Aí vamos perceber também que, contrapondo ao cerceamento das nossas paixões internas, Deus, ele vai equipar homens e mulheres, jovens e crianças, de vários talentos e várias capacidades, para que possam servir à sociedade como um todo. Nesse período de pandemia, porque Deus deu talento, por exemplo, a médicos, a enfermeiros, enfermeiras, pesquisadores, cientistas, matemáticos, físicos, pessoas que têm talento para isso. Se você ler Gênesis, você vai perceber que ali já começam a surgir pessoas com muito talento, pessoas para talento com instrumento musical, para instrumentos de ferro, de corte, de bronze, de escultura, de arquitetura. E é Deus quem dá isso. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, ele vai dizer o seguinte: você vai chamar fulano, ciclano, porque eu vou dar a eles a capacidade de entalhar madeiras, de fazer isso, entalhar ouro. Porque o negócio, meus irmãos, muito difícil. Eu não tenho habilidade para artesanato nenhum. Não sei desenhar, não sei nem fazer aquele barquinho que o Ivo fez aqui que dia, que ele colocou aqui. Eu não sei se foi ele ou foi a Mariana que fez. Alguém que fez aquele barquinho lá e ele colocou aqui. Se foi ele, mas eu acho que ele tem capacidade artesanal. Ele tem jeito para isso. Né, irmão Ivo? Eu acho que o irmão tem jeito para isso. Eu não tenho jeito para essas coisas. Não tenho jeito para artesanato. Minha esposa tem mais jeito. Eu não levo jeito para cortar a bolinha de EVA. Ela corta, fica redondinha. Eu corto, parece um negócio hexágono. Fica terrível, octágono. Então o negócio fica desastroso. Porque cada um tem as suas características, seus talentos, e é isso que Deus vai nos dando. Deus nos dá talentos e capacidade para que possamos servir a sociedade como um todo.
Deus é o Deus da preservação da sociedade humana. Deus nos preserva. Deus, ele refreia a maldade. Deus nos capacita. Deus dá condições a médicos, Deus dá condições a matemáticos, a físicos, a cientistas, para que produzam, com a graça do nosso bom Deus, um remédio que seja eficaz, algo que seja proveitoso para esse período da pandemia em que nós estamos vivendo. Para terminar esse ponto, e eu vou terminar bem nessa questão hoje, porque não vai dar tempo de tratar de tudo, mas aqui é porque eu disse para os irmãos que, ao falar sobre bondade, nós falaríamos aí talvez em 2, 3 vídeos, e talvez um quarto vídeo, se Deus quiser, porque o assunto é muito importante. Ele julga e castiga certos pecados. Caso contrário, esses pecados aniquilariam a sociedade. Meus irmãos, Deus, ele traz à tona algumas situações para que haja tratamento justo. Quantas vezes na história nós já vimos que governos cruéis já tiveram seus fins amargosos na Bíblia? Na Bíblia mesmo fala de fim de alguns reis que faziam isso, faziam aquilo, e no fim foram traídos, foram apunhalados, ou seja, e também outros tantos governos, né, meus irmãos? A própria história mostra governos, né, como o nazismo, né, que é uma tentativa de estabelecer um governo, e que, pela graça de Deus, Deus levantou homens para se levantar contra essa maldade que seria desastrosa mundialmente, para poder trazer de novo o restabelecimento da paz sobre o mundo. Alguns momentos tem esse aspecto também, meus irmãos. Deus usa talvez nações poderosas, não estou falando de X ou Y, não estou querendo dizer isso, mas Deus usa de pessoas tocadas e movidas por Ele, para que pela providência as coisas não fiquem pior. Mas nesse processo pode ter perda, pode ter morte, sacrifícios, acontecem, mas a questão é que Deus, ele está providenciando a preservação da sociedade humana pela sua providência. Deus, ele algumas vezes nos mostra na sua escritura que ele tem mais benevolência em tratar homens que são contrários a ele do que aqueles que são contrários à sua criação, contrários aos homens que são criados à sua imagem e à sua semelhança. E é isso que acontece. Deus, ele tem muita benevolência contra aqueles que são rebeldes, contra aqueles que falam coisas indevidas sobre ele. Ele vai tendo muita benevolência até com esses, mas em alguns casos ele já estabeleceu o castigo que deve merecer aquele que faz alguma coisa contra a sua criação, contra o homem criado à sua imagem, à sua semelhança, que é um ponto que nós não vamos debater, mas se você ler Gênesis ali no capítulo 9, você vai ver que Deus, ele manda com que a vida do homem seja preservada a tal ponto que, se alguém tirar a vida do homem, seria morto pela espada. Tamanha a preservação da sociedade humana, da raça humana. Em alguns momentos, nós vamos perceber que, inclusive, para que haja preservação da sociedade conjugal, a sociedade familiar, Deus, ele abre mão de direitos dele em favor daquela situação. Eu vou dar esse exemplo para nós terminarmos. Números 30, do 3 ao 8, diz o seguinte. Aqui eu coloquei uma letra menor, talvez vá castigar você um pouquinho, mas dá para ver. Quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto, porque o voto é feito a Deus, e da abstinência também, que ela se obrigou, calar-se para com ela, se o pai ficar quieto, todos os seus votos serão válidos, porque ela fez os votos para Deus. E ela vai ter que observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. É interessante notarmos aqui que, por exemplo, uma mulher solteira, que mora na casa do pai, ela faz um voto.
uma abstinência. A abstinência aqui pode ser a questão de um trabalho, pode ser questão de uma comida, pode ser refeições. Não sabemos exatamente qual que é essa abstinência, né? Alguns mais espertinhos falam assim, eu fiz um voto ao Senhor de abstinência de limpar a casa, né? Não, Então vamos usar isso aí. A filha faz o voto de abstinência de não limpar a casa, e ela fez um voto ao Senhor que enquanto o Senhor não me conceder, eu não vou mais limpar a casa. Aí o pai, vendo a preocupação da filha em receber aquela bênção, ele fica quieto, não fala nada, até que ela receba a bênção. Esse voto é válido e ela deve se abster então de fazer uma limpeza na casa, enquanto ela não receber a bênção, talvez aquele momento, ou um período qualquer que seja. Mas se o pai olhar e falar assim, de jeito nenhum, esse seu voto que você fez para Deus não vai ter validade, você tem que ajudar a sua mãe, tem que ajudar aqui na sua casa, você tem que manter a ordem também juntamente com ela. Aí ela não está mais obrigada a guardar aquele voto e nem se abster de fazer o que tinha que fazer, porque o Senhor permite, para que haja ordem na casa, para que não haja desavença na casa, que o pai, nesse caso, se oponha a algum voto do filho feito ao Senhor. Aí, a coisa poderia ficar mais tranquila, mas não é bem assim. Ela casa, ela sai do seu pai, da sua mãe, da casa dos seus pais, e ela pensa assim, pronto, agora eu posso fazer o voto que eu quiser, e não vou ter mais problema. Aí vem o versículo 6 e fala assim, porém, se ela se casar, e ainda sob os votos, ainda tratando desse assunto, foi dito de forma irrefletida, dos seus lábios, ela não pensou, ela se obriga a alguma coisa, e ela não pensou as consequências daquilo. E o seu marido, ouvindo, se ele se calar para com ela no dia em que ouvir, os votos dela serão válidos. E ela vai ter que observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se o marido o desaprovar no dia em que ouviu e anular o voto que estava sobre ela, como também dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Aqui o exemplo é parecido. A mulher, ela faz um voto de que ela não vai desfrutar das benesses conjugais com o marido porque ela fez um voto a Deus. Para fugir do marido, ela fez um voto a Deus. O marido poderia falar assim, não, ela fez um voto a Deus, então tem que respeitar. A questão é, se o marido se calar, ela vai ter que cumprir com esse voto, por um período determinado. Mas se o marido falar assim, não, de jeito nenhum, você pensou só em você, não pensou em mim, no casal, então esse voto não é válido. Olha que interessante, para a preservação da ordem conjugal, Deus não vai cobrar da mulher a quebra desse voto. O que eu quero dizer com isso? E aqui termino. Deus é o Deus da providência, que quer a preservação da sociedade humana. Ele quer que a família viva em paz, ele quer que os filhos honrem ao pai, quando isso não significa desonra a Deus, né? Ele quer que a esposa e o esposo convivam bem harmonicamente, que não haja briga entre eles, que haja pacificidade, que haja tranquilidade entre eles, que eles possam tratar das coisas espirituais de uma forma harmônica, e que a esposa e o esposo não queiram ser arbitrários e tomar decisões precipitadas, como que o texto fala aqui, de forma irrefletida. Tem que ter reflexão, tomar uma decisão, tem que pensar junto. Tudo isso nos leva a crer e entender que o Senhor quer a nossa preservação como sociedade humana. Deus, Ele nos encoraja a praticar qualquer atitude de bondade moral na terra para que vivamos em paz. E eu termino por aqui nessa noite, meus queridos. A bondade de Deus, ela é manifestada na sua providência. E nesse aspecto, Ele quer que a providência dele seja manifestada na preservação da sociedade humana. Semana que vem eu vou ter que continuar com você sobre essa questão da providência, porque tem muitas coisas, muitos aspectos da providência que Deus manifestou e manifesta e que mostra a sua bondade para conosco. O que eu termino dizendo por hoje? Meus queridos, confie na providência de Deus.
esse período de pandemia, de luta, Deus está no controle. Deus está soberanamente cuidando de todas essas situações. Deus está soberanamente no controle de tudo. Então não se desespere. A soberania de Deus, Ele quer a nossa preservação da sociedade humana. E Ele, com a graça de Deus, vai capacitar em Cristo Jesus uma forma para que possamos conviver novamente, para que possa ter uma cura, um restabelecimento, porque Deus, Ele é o Deus da providência na preservação da sociedade humana. Você crê que Deus quer preservar a sociedade humana? Eu creio. Porque se Ele não quisesse, Ele não teria mandado o seu Filho Jesus, Ele não teria nos dado oportunidade de arrependimento, Ele não teria nos dado um vislumbre de uma promessa de um novo céu e nova terra. Nós cremos, eu creio no novo céu e na nova terra. E Ele está nos preservando para que ensinemos outros e outros a amarem a Cristo Jesus. Deus nos abençoe, meus queridos. Deus nos fortaleça. Deus traga sobre nós direção nesses tempos de dificuldade e que a providência dEle ressalte aos nossos olhos. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento de estudo da sua santa palavra. A providência do Senhor, naquilo que já estudamos, é manifestada para a preservação da nossa sociedade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concede a ordem. Obrigado porque o Senhor nos fortalece em momentos difíceis. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós, ó Pai, queremos rogar pela providência divina sobre esse período de pandemia. Livra-nos, ó Senhor Deus, desse período tão difícil que estamos enfrentando. E que na providência do Senhor também não nos falte o pão nosso de cada dia. Continua, Pai, a cuidar dos nossos irmãos que temos orado incansavelmente. Continua, Pai, a cuidar para que a igreja possa, nesse período de distanciamento, não deixar de ser igreja, porque nós somos a igreja do corpo de Cristo Jesus. Fortaleça, Senhor Deus, a cada um de nós. Fortaleça os irmãos enfermos, para que possam de novo ter fortalecimento em suas vidas. Nos lembramos aqui, ó Pai querido, da Débora, nossa irmã, presidente da federação, da nossa irmã Isabel, que o Senhor, ó Pai, possa fortalecê-la. Abençoa, Pai, o Senhor Walter, restabelecendo ali também as suas condições de saúde. Abençoa, Pai, nosso irmão João Araújo, nossa irmã Josi. Ó Deus querido, abençoa e fortalece, ó Senhor Deus, nossos irmãos mais velhos, Dona Rita, Dona Maria, nosso irmão Josué, Dona Josefa, ó Senhor Deus, e todos os outros que talvez não nos lembremos, mas que a graça do Senhor, ó Pai, esteja sobre eles, os fortalecendo, os amparando, ó Senhor Deus, com terna compaixão e misericórdia, Senhor Deus. Fortaleça, Senhor Deus, a cada um de nós. Traga paz e nos traga direção, é o que rogamos, ó Pai querido. Abençoa, Pai, nossa irmãzinha Dona Sebastiana também. Abençoa, Senhor Deus, para que possamos em Cristo Jesus tão logo voltar para abraçar nossos irmãos e declará-los de fato, ó Senhor Deus, a nossa condição de pessoas que os amam e querem o bem de cada um de nós. Assim nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E terminamos a nossa transmissão por aqui. Nós rogamos a Deus que abençoe sua vida e até domingo com a graça de Cristo Jesus. Amém e amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
Senhor venha